algumas dicas da palavra de Deus para o nosso lar, para nos edificar ainda mais em Deus, amém? E o texto básico que eu quero que você abra aí é Hebreus 13, capítulo de número 13, versículo de número 4. A Bíblia diz: digno de honra entre todos seja o matrimônio, bem como um leito sem mácula, porque Deus julgará os impuros e adúlteros. Obrigado, Jesus, pela tua palavra. Ilumina os olhos do nosso coração, Senhor. Tiramos esse tempo, Senhor, para cultuar o teu nome, e que a tua palavra venha falar o mais profundo de cada um de nós. Senhor, faz o que é necessário ser feito em nós. Não queremos ouvir somente o que nos satisfaz, mas queremos ouvir aquilo que realmente vai gerar vida, e vida em abundante em nossas vidas. Obrigado, Senhor, em nome de Jesus, amém. É interessante que no capítulo 13 vai falar sobre os deveres sociais. E o casamento, quando Deus o assim fez, está dentro da esfera social, porque do casamento descende a família. O primeiro casal que Deus colocou no Éden, conhecido como Adão e Eva, não nasceram com problemas, foram criados perfeitos e perfeitamente habilitados para viverem no jardim. Não havia no coração de Adão e Eva preocupação, nem com o passado, nem com o futuro. Então eles não eram acometidos de depressão e também não eram acometidos de ansiedade. E é interessante que nós, como pastores, não somos psicólogos. Claro que tem alguns pastores que se formaram em psicologia, mas todo pastor tem um pouco de psicólogo, embora não tenha formação. Mas dificilmente um psicólogo tem um pouquinho de pastor. Então é uma dádiva que Deus tem colocado no coração dos pastores, é uma resiliência que Deus coloca também, da gente poder ouvir pessoas, ajudar pessoas. E quando você vai falar sobre depressão, que muitos dizem que é o mal do século, você vai ver que a depressão está ligada ao passado. Então, resumindo, a síndrome da depressão, ela é um acúmulo de passado na vida de uma pessoa. E por quê? Porque muitas vezes tem coisas das quais nós deveríamos ter resolvido e nós não resolvemos. O apóstolo Paulo, inspirado por Deus, vai falar em Efésios: não se ponha o sol sobre a vossa ira. O que ele está dizendo? Qual é o conselho de Deus para um casal? É que você nunca vá dormir sem antes resolver problemas que surgiram durante o dia. Porque na medida que você ignorar a solução desse problema e dormir bicudo, virado para um canto, e deixar o sol se pôr sobre tua vida, em vez de você buscar a solução, você está criando um problema dentro do teu coração. E a chance de futuramente se desenvolver uma depressão na tua vida é grande. Então, quando se fala de depressão, você vai ver que são coisas que não foram resolvidas no passado. E isso se cria muito dentro dos lares, dentro de relacionamentos familiares. Do contrário, também sofremos com a síndrome da ansiedade. E a ansiedade, diferentemente da depressão, ela não é um acúmulo do passado. A ansiedade é um acúmulo de futuro, é uma antecipação de coisas que você ainda não viveu. É a preocupação: será que amanhã eu vou ter dinheiro para pagar as contas? Será que os meus filhos vão estar bem? Será que eu vou ter a faculdade dos meus filhos concluída? E assim você vai antecipando coisas que ainda não aconteceram,
e vai gerando um acúmulo de ansiedade no coração. Para muitos, não conseguem viver o hoje porque estão preocupadas no amanhã. Mas quero lembrar vocês, Deus não criou Adão e Eva assim. Mas pastor, então por que veio esses problemas? Porque isso, na sua originalidade, veio por consequência da desobediência a Deus. O pecado trouxe muitas imperfeições no homem. E agora Deus, na sua palavra, então, Ele quer restaurar isso. Por isso que o Evangelho de João, capítulo 1, verso 1, vai dizer: no princípio era o Verbo estava com Deus, e o Verbo era Deus. A NTLH diz: no princípio era a palavra estava com Deus, e a palavra é Deus. Quando você vai buscar esse texto dentro do dicionário grego, olhando o original de cada palavra, quer dizer, no princípio Deus tinha uma ideia, um projeto, um pensamento. Essa ideia, esse projeto sempre esteve com Deus, porque é Deus. Aí quando Jesus vem, Ele não vem para criar algo novo de Deus. Ele vem com o mesmo projeto do Pai, para restaurar o que se havia fragilizado e quebrado. Então hoje, nós vivemos problemas da nossa sociedade por falta de base família. Porque Deus criou a base da sociedade dentro da família. Por isso que Paulo diz deveres sociais. Qual é o dever social do casamento? É haver pureza e santidade. Deus não negocia com isso. Deus é santo, e na sua qualidade de santo, Deus exige que o matrimônio seja guardado e protegido também na santidade. Então você pega o texto e vai dizer: digno de honra. Nós não cantamos digno de honra para o Senhor, sim ou não? Então Deus pega o matrimônio e eleva o padrão de qualidade dele, dizendo também que deve ser digno, considerado pelos homens um matrimônio digno. E em seguida ele vai dizer: bem como um leito sem mácula. Significa sem defeito, sem alteração. Precisa ser na sua originalidade, como Deus criou, puro. Assim Deus vê o matrimônio, assim Deus espera o matrimônio. Então, com base a isso, eu quero desenvolver com vocês essa noite algumas dicas da palavra de Deus para nós nos encaixarmos dentro desse texto. Como eu posso produzir isso na minha vida? Porque a Bíblia vai ser muito categórica em dizer, por exemplo, quando se fala de adultério, no Velho Testamento, o adultério era a consumação de uma relação sexual fora do casamento. Mas quando Jesus vem com o advento do Novo Testamento, falando sobre a graça de Deus, que alguns dizem que graça é uma graça que você pode fazer tudo, e não é. Jesus vai dizer sobre o adultério: se tão somente você pensar na tua mente, você já pecou. Então se percebe um quadro completamente diferente. Ao mesmo tempo que a graça te deu possibilidade de salvação, ela também te condena. A mesma graça que te absolve, também te condena se você não estiver atento ao que ela está mostrando. Então quando você olha e diz assim, um leito sem mácula, algo sem defeito, porque Deus vai julgar a impureza e o adultério. E eu levo isso muito a sério, muito profundo. Primeira dica que a Bíblia vai nos dar, para nós termos condição de começarmos a desenvolver profundamente na nossa vida uma mudança comportamental das coisas, é nós ter e estabelecer na nossa vida uma linha de comando por parte de Deus.
A Bíblia diz que nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. A mente de Cristo é uma das coisas que todo cristão precisa ter. Por quê? Sem a mente de Jesus, nós vamos continuar com os nossos padrões mundanos. Enquanto não se estabelecer em nós um comando da parte de Deus, sabendo que Ele, Cristo, é o cabeça, e aí você vai começar a entender por que Cristo precisa ser o cabeça nosso. Porque é pela cabeça que você forma os pensamentos. A irmã está lá preparando o feijão da segunda-feira. A irmã Beatriz precisa arrumar o feijão. O pastor Maurício está chegando em casa para almoçar agora. De repente, eu precisava falar com a Sinara. Então se percebe que primeiro vem o pensamento, depois vem a ação. E tudo na vida é assim. Então enquanto nós não mudarmos a nossa linha de pensamento, quem governa a nossa vida são os nossos pensamentos. Logo pensei, logo agi e fiz. Então quando eu estabeleço uma linha de comando na minha vida, biblicamente eu começo agora a desenvolver a mente de Cristo, porque Cristo agora é aquele que é o cabeça da minha vida. Enquanto isso não se estabelece, eu posso vir para a igreja, levantar as mãos, cantar, simpatizo com a palavra do gordinho Maurício, bem legal estar junto nessa igreja, mas eu não consigo ter na minha vida transformações. Por quê? Porque a minha mente ainda pensa como a mente do mundo. Eu não consigo enxergar santidade como algo prioritário dentro da minha casa, no meu casamento. E se eu não consigo enxergar e viver, eu também não consigo transmitir isso para os meus filhos. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então a primeira coisa que nós vamos perceber, um conselho bíblico: quem é a autoridade da nossa casa hoje? É Jesus que é a autoridade? Ele é o cabeça? É isso que nós precisamos desenvolver, a mente de Cristo. Desenvolvendo a mente de Cristo, nós vamos começar a perceber que a nossa vida começa a ter outra conotação. Porque você já não vai mais viver por aquilo que você acha ou que você pensa, mas você passa a viver pela mente de Cristo. Pastor, mas como é que eu vou descobrir a mente de Cristo? Você está com ela na mão? Tudo que Cristo quis nos inspirar a viver, você carrega na tua mão. Então a Bíblia precisa ser desenvolvida dentro de nós. Ela não é um livro somente para termos aberta. Esporadicamente você dá uma lida, de vez em quando você cita um versículo bíblico, ou senão você faz como alguns crentes que eram acostumados a ler o horóscopo. Outro dia alguém me perguntou: pastor, é pecado ler horóscopo? Não, outro dia alguém me disse assim: de que mês o senhor? Julho. Ah, o senhor é cancerígeno. Está repreendido. Mas está anos na igreja, irmão, e está com signo na cabeça, porque pensa não com a mente de Jesus, pensa com a mente do mundo. Então na segunda-feira, em vez de pegar a Bíblia para ler, pega o jornal e vai abrir para ver o que fala o meu horóscopo. Está cheio de gente assim. Então a Bíblia vai me inspirar primeiro a buscar a mente de Cristo, porque através da mente de Cristo eu vou começar a ter uma visibilidade mais ampla a respeito do comando de Deus na minha vida. E se Deus é santo, e Ele diz que digno de honra é o matrimônio, então eu vou olhar para o meu casamento, eu vou olhar para a minha família como algo digno, algo pelo qual eu preciso dar uma atenção e um cuidado mais do que todas as outras coisas, porque é algo profundo. Ele não diz digno de honra é a igreja, Ele diz digno de honra é o matrimônio.
Profundo isso. Então você começa a perceber que nessa linha de comando, Deus estabelece em nós, para que nós possamos também desenvolver esta vida e passar para os nossos filhos. Porque já logo aquilo que não é importante para mim, também não vai ser importante para os meus filhos. Porque eu não vou ensiná-los. Então a Bíblia ensina que nós precisamos desenvolver a mente de Cristo. Amém? Diga comigo, eu preciso desenvolver a mente de Cristo. Pensar como Jesus. Porque é isso que vai fazer a diferença em nós. Pensarmos como Jesus. Porque pensar como o mundo pensa, nós já sabemos. Nós sabemos que para o mundo hoje, casamento é a junção de duas pessoas, independente do que são. O mundo vê isso como matrimônio. Deus não vê isso como matrimônio. Pode chamar de qualquer coisa, menos de casamento. Mas para nós desenvolvermos essa mente, eu preciso entender o que Deus está falando. Quem é o cabeça? Quem coordena? Eu sou guiado pela minha cabeça. Os meus pensamentos me levam. Então, se eu desenvolvo a mente de Cristo em mim, eu agora com temor vou conseguir desenvolver aquilo que Deus quer para mim e para minha família. E o primeiro conselho então de Deus é: desenvolva a mente de Cristo na tua vida. Amém? O segundo está em Efésios capítulo 5. Efésios capítulo 5 vai dizer assim, ó: sede, pois, imitadores de Deus como filhos amados, e andai em amor como também Cristo nos... Então, a primeira coisa que você vai entender, que dentro de casa começa uma manifestação do amor de Deus no coração de esposas e maridos, de pais, que vão ser modelo para a vida dos filhos. Então, se os filhos não verem amor na vida dos pais, como é que você acha que os filhos vão desenvolver amor na sua vida? Então a Bíblia me chama a atenção para que eu seja imitador de Deus. A prática do amor precisa ser desenvolvida. Então o conselho bíblico é que haja um amor mútuo dentro da nossa família. Esse é o padrão que Deus estabeleceu. E de que forma? O maior exemplo a ser seguido é o dele. Então a Bíblia vai dizer: sede imitadores de Deus. Em outro texto, no capítulo 11 de 1 Coríntios, Paulo vai dizer: sede meus imitadores, vírgula, no que eu sou de Cristo. Ele não diz: me imitem em tudo que eu fizer. Paulo sabia das suas imperfeições. Então ele dizia: reparem o que eu tenho de Deus na minha vida, e o que eu tenho de Deus na minha vida, vocês podem me imitarem. Ele não diz tudo, mas ele diz: boa parte da minha vida é Cristo. Então nós temos que desenvolver isso em nós. O mundo precisa ver isso em nós. E essa é uma dica da palavra de Deus. Amém? Terceira dica, nessa cadeia de comando que Deus vai estabelecer, é que se o amor for mútuo dentro de casa, nós precisamos cuidar nesse terceiro princípio que Deus estabelece, algo precioso. Você já conheceu alguém com filhos dentro de casa, cujo um pai e uma mãe, sem perceber, favorecem mais um filho do que o outro? Bom, a Bíblia começa falando isso lá no livro de Gênesis, falando sobre Isaac, que teve filhos gêmeos, 2 homens, e desta gestação saiu qual deles? Jacó e Esaú. Mas lá no versículo de número 28 do capítulo 25, diz que Isaac amava mais Esaú. Lendo um livro do Reinhard Bonnke,
alguns anos atrás, da sua biografia. Deus já o recolheu para a eternidade. Ele disse: Deus me deu visões que eu seria um instrumento nas suas mãos. Aí eu cheguei para o meu pai e disse: pai, Deus está sinalizando que Ele vai me usar muito num presente futuro próximo. Aí o pai olhou para ele e disse: tu estás enganado, filho, é o teu irmão. Mas pai, eu estou dizendo que Deus está falando no meu coração. Filho, eu já te falei, é o teu irmão. Mas por quê, pai? Porque a tua nota é 4, a do teu irmão é 10. Em outras palavras, ele está dizendo para o filho: tendenciosamente o meu coração aprova mais teu irmão do que você. Então, uma das coisas que dentro de casa nós precisamos cuidar para termos um lar abençoado é nós não favorecermos mais um filho que outro. Ao longo desses anos, aconselhando e ministrando muitas pessoas, eu atendi separadamente, que disseram a mim: pastor, eu sou assim porque a minha mãe amou mais meu irmão, eu sou assim porque o meu pai me rejeitou e amou mais o fulano de tal, e por isso eu sou assim. Então, temos que ter o cuidado de como nós admiramos os filhos na sua essência. Quem está entendendo em nome de Jesus? Está entendendo? Isso é sério. Então, quando a Bíblia vai falar sobre a vida de Isaac, causou-se toda uma situação na vida familiar de Isaac. E eu quero salientar uma coisa: Isaac era filho da promessa. Isaac foi prometido por Deus a Abraão. Então não tem nada a ver com a promessa. O resultado da minha vida depende de mim, não de Deus. Ele me dá uma vida, Ele te dá uma vida, Ele te dá uma família, mas é você que estabelece dentro do teu lar e como você vai amar aqueles que estão com você. Isso é sério. Então às vezes você olha um que não está querendo fazer muitas coisas e o outro faz tudo certinho, e você, sem querer querendo, começa a admirar mais aquele. E a Bíblia diz que isso não é bom. Pastor, mas como o senhor sabe que não é bom? Simples. Porque Deus ama tanto aquele bebum que está lá fora, aquele homem que está lá desgarrado lá fora, quanto a mim. O amor de Deus não é mais por mim do que por ele lá fora. A Bíblia diz que o pai do filho pródigo amava tanto o filho que estava em casa como o filho que estava fora. A diferença não é o amor, a diferença é o entendimento que um tem e o outro. Então o nosso amor tem que ser igual. A Bíblia diz que Deus é um Deus justo. E quando Jesus vai falar sobre maneira de vivermos, Jesus diz: sede perfeito, como perfeito é o vosso Pai Celeste. O que eu mais ouço nessa geração é: não olhe para os homens, olhe para Deus, porque os homens são imperfeitos. Que os homens são imperfeitos nós sabemos, mas Jesus não nivelou por baixo. Jesus diz: sede perfeito, porque perfeito é o vosso Pai Celeste. Então significa, não há argumento que você vai dizer para Deus, que Deus vai dizer: não, eu alivio contigo, você pode ser minha boca. Ele quer que você seja perfeito. Então Ele vai dizer: Deus faz chover sobre bons e sobre maus, sobre justos e sobre injustos. Amém? Porque ninguém vai poder dizer um dia para Deus: o Senhor favoreceu mais um, o Senhor amou mais um. Ele vai dizer: eu amei a todos de igual modo, mas nem todos me responderam esse amor. Então dentro de casa, o conselho bíblico para os pais é amar a todos. Amém? Desenvolver esse amor de igual. Por quê? Para nós não termos problemas de ordem que, à medida que o tempo vai passando, você começa a ter conflitos. E você diga: mas eu tenho a promessa de Deus na minha vida. E Deus vai dizer: Isaac também tinha. A questão não é a promessa.
A questão não são os dons, a questão é a maneira que você estabeleceu para viver com a tua família. Como você cuidou dela, como você amou cada membro da tua família. Então a Bíblia vai nos ensinar, e esses conselhos são ricos para nós, amém? Um quarto conselho na Bíblia é: os membros da família precisam e devem respeitar a autoridade imposta por Deus. Se desenvolvemos a mente de Cristo, nós vamos entender como Deus trabalha. Vamos lá? Família, como é que Deus chama? Filhos e pais ou pais e filhos? Então, na ideia de Deus, na cadeia de comando de Deus, vem pai e filho. Pai e filho. Qual é o problema da nossa sociedade? Que os pais colocaram os filhos no seu lugar. Então vem filhos e pais. Entende isso? Alguns anos atrás, para trás, veríssimo, arrumava a cama para o pai. O pai está vindo hoje, tem que deixar tudo a cama. Dá a cama para o pai e para a mãe. Hoje é os pais que saem da cama para dar cama para os filhos. Inverteu. E quando você inverte, todo mundo sabe que se você pegar um fio e inverter, não vai dar o resultado que deveria de dar. Então, a cadeia de autoridade e comando dentro de casa precisa ser estabelecida e precisa ser levado a sério. Deus respeita hierarquias. E se eu não tenho a mente de Cristo, eu não entendo isso, eu posso estar vivendo uma vida completamente ao verso daquilo que Deus estabeleceu, e eu clamo pelas promessas de Deus, eu oro pelas promessas de Deus, e muitas não são respondidas. E a razão de muitos estarem frustrados dentro da igreja. Mas eu oro e Deus não me atende. Eu peço e Deus não me atende. Mas e dentro de casa, como está sendo o teu comportamento? Você tem honrado tua família? A Bíblia diz aos filhos: filhos, honrai vossos pais no Senhor, o que é justo e agradável. Quando você quebra um princípio, você tranca o canal de Deus na tua vida. E eu estou falando porque filhos e pais, eles não se interrompem. Não é porque eu já não tenho mais a minha mãe presente, ou o meu pai presente comigo, que eu agora posso desonrá-los. Não, eu preciso continuar honrando. Porque uma vez filho, sempre filho, uma vez pai, sempre pai. Não há mudança disso. Então a Bíblia vai me ensinar que eu preciso dar a honra a quem merece honra. Muitos lares são desonrados, porque os filhos desonram os pais, e não estão nem aí. E acham que a benevolência de Deus vai estar sobre suas vidas. Vai não. Podemos cantar, chorar, prantear, e nada vai mudar na nossa vida, porque nós estamos infringindo princípios, leis que Deus estabeleceu. Quem está entendendo em nome de Jesus? Então a Bíblia vai dizer que todos os membros da família precisam entender essa hierarquia. Dentro da hierarquia da casa, marido cabeça, e a esposa submissão. Mas o que é ser submissa? Deus entregou uma missão para o homem, colocou a mulher para ajudar e auxiliar o homem, porque sabia que o homem sozinho não ia ter sucesso. Então a mulher vem na mesma missão para ajudá-lo. Deus não colocou o homem para mandar dentro de casa. Eu sou o xerife, eu mando, vocês têm que me obedecer. Não, não é assim. A questão é honra. Deus estabeleceu na vida de pais, na vida de filhos, maridos e esposas. Então quando nós não aceitamos isso, o que acontece? Nossa vida não frutifica.
A gente não consegue. Você está entendendo? Ó, tem um montão assim. Não frutifica. Vem, vai, não muda. Porque nós precisamos aprender a exercitar as dicas que Deus nos deu. Deus não tem só mandamentos bíblicos. Em Apocalipse ele diz que ele tem conselhos. E quando ele fala para uma igreja que estava com problema lá, ele diz: aconselho-te que de mim compres colírio para os teus olhos, para que tu possas ver, ouro purificado para que tu possas se purificar. Então Deus nos dá conselhos que nós precisamos observar e trazer isso na prática do nosso dia a dia. Muitos têm promessas, dons que Deus estabeleceu na vida, pessoas eloquentes para pregar, pessoas eloquentes para cantar, para compor, mas vivem uma vida toda desbagaçada. Consequência do que? Não conseguem refletir a glória de Deus, porque não levam a sério os conselhos de Deus, desprezam. Então a Bíblia vai nos mostrar que nós precisamos entender o que é princípio de Deus. Um quinto conselho que a Bíblia vai nos dar é sobre pais e filhos. Deuteronômio capítulo 6, a partir do versículo 6, ele vai dizer para os pais que os pais receberiam de Deus e passariam para os filhos. Então lá está escrito: e tu inculcarás a teus filhos. Preste atenção. Hoje nós passamos no Brasil um grande problema de ordem que está sendo afetado as famílias, porque se terceirizou a educação. Os pais negligenciaram, jogaram para os colégios, e hoje o Estado quer mandar na família, porque os pais não botaram limite à vida dos filhos. Então quando diz tu inculcarás, significa é tua responsabilidade você trabalhar o coração do teu filho. Não pense como aquele ditado do mundo: filho de peixinho, peixinho é; filho de crente, crente é. Mentira. Crente vai ser se o pai e a mãe ministrarem Cristo no coração desta criança, para que ela tenha um encontro com Jesus, se converta e por ele seja salvo. Caso contrário, é filho de um obreiro, é filho de um pastor desviado. E está cheio assim. Por quê? Porque os pais não levaram a sério. Em Provérbio diz: ensina a criança no caminho que deve andar. Ei, ensinar começa desde pequeno. Por quê? Porque quando cresce, a dificuldade de ensinar é muito maior. Se nós levarmos as crianças lá para cima e fazemos um discipulado de 6 meses com os filhos de 3, 5 e 7 anos, lá em cima, 6 meses, Bíblia, manhã, tarde e noite, eles saem formados lá de cima. E se nós pegarmos os pais dos mesmos filhos e botarmos lá em cima, eles não saem formados. Por quê? Porque já cresceu, a mente já se atrofiou algumas coisas, o processo é muito mais lento, tem que quebrar alguns paradigmas, porque tem coisas que você acredita que é verdade, cujas são mentira. Tem coisas que você acredita que é bom, cuja Bíblia diz que é mal, e você tem que quebrar esses vícios, tem que tirar esses vícios, e não é fácil tirar isso. Mas quando você pega a criança, que é livre ainda desses bloqueios, e mete a palavra dela no coração, e começa a trabalhar, e começa a exercitar, aquilo cria uma raiz, uma substância tão profunda, que a Bíblia então vai dizer: ensina o teu filho no caminho que deve andar, porque ele vai crescer, se tornar grande, e ele não se desviará mais desse caminho. Você entendeu a diferença? Então Deus espera que nós possamos ter essa atitude. Mas pastor, os meus filhos cresceram, e agora? Agora, querido, só misericórdia e choro.
Porque o tempo que você tinha para discipliná-lo, o tempo que você tinha para sentar na cadeira, para colocar no colo, para dizer, isso aqui está errado, não é assim que o pai quer, 10, 15, 20, 30, 50 vezes, agora você não tem mais. Porque agora o filho cresceu, já pensa por si próprio, tem a sua ideia, a sua razão. Fecha a porta do coração, diz, pai, não, me vem com esse papo aí de crente que eu não quero saber. E você perde os argumentos todos. Tem muito pai chorando assim, mas os filhos já estavam com ele na igreja, e foi passando o tempo, e você não está dando conta, que a responsabilidade é tua. Tu inculcarás, tu vai colocar os padrões da palavra de Deus no coração dos filhos. Pastor, mas agora os meus cresceram, o que eu faço? Chora, jejua, clama a Deus por misericórdia, e aquieta o teu coração e deixa Deus fazer a obra, porque você não pode mais, o teu tempo passou. Por isso que Salomão, o grande Salomão, diz, Eclesiastes 3, há tempo para todas as coisas. Aquele tempo precioso que você tinha de Deus, que a criança era pequena, que você levava para o quarto, e você comprava aquele livro grande do Luiz Milinguido, lembra? Todo dia um versículo bíblico, todo dia uma história, todo dia um personagem bíblico, todo dia uma parábola, e você contava e recontava e recontava, e no outro dia o filho acordava e dizia, mãe, aquela do Luiz Milinguido, eu quero aquela do Fofo. Lembra, Charles? O Fofo, o gordão. Quando eu entrava na livraria, pai, compra o Fofo, eu quero o Fofo no meu quarto. Aí o filho entra, pai, eu quero o Pokémon, bota o Pokémon no meu quarto. Pai, eu quero aquela roupinha da bruxa, porque lá no Halloween eu vi as meninas, eu quero aquela roupinha. E o pai vai lá e compra a roupinha. Por quê? Porque está deixando passar o tempo da educação e do ensino nos padrões da mente de Cristo Jesus. Posso ouvir um glória a Deus aí? É importante você entender isso, querido. Todos nós almejamos bênção no nosso lar, mas nós temos recheado conselhos bíblicos que nos levam a essas bênçãos, cujo muitas vezes nós ignoramos e deixamos passar no meio dos nossos dedos. Então a Bíblia diz, tu inculcarás ao teu filho, tu vai estimular. Lendo a biografia, outro dia, o testemunho do Marcos Witt, poderoso Deus, homem que encanta quando abre a boca para cantar. Que dom maravilhoso, ele disse, dom porque a minha mãe me deu esse dom. A vara da minha mãe me pegava todo dia, porque eu não queria, e ela dizia, eu quero, Deus quer, mas eu não quero, mas eu quero, mas Deus quer, mas eu não quero, mas Deus quer, eu quero. Um dia eu disse, eu quero, eu quero, eu quero, e eu me tornei quem eu sou hoje. Por vontade própria? Não, por inspiração da minha mãe, inspiração da minha casa, que não desistiram. E eu ouvia músicas do mundo, e a minha mãe dizia, eu quero música da igreja. E eu ouvia música do mundo, e ela dizia, eu quero música da igreja. Tu não vai tocar para o mundo, vai tocar para Deus. Mas o estímulo é nosso. Nós temos que inculcar aos nossos filhos. A Bíblia vai dizer nos Salmos, como flechas na mão do arqueiro, assim são os filhos na mocidade. Quem é o arqueiro? Quem? Os pais. Quem são as flechas? Quem lança quem? É a flecha que lança o arco? Ou é o arco que lança a flecha? Aí você já começa a entender por que nós sofremos tanto. Porque os nossos pais erraram e nos jogaram em qualquer lugar. Pela misericórdia de Deus estamos aqui, mas nós temos a mente, ou a oportunidade de ter a mente de Cristo, e podemos fazer diferente com os nossos filhos.
termos a mente de Jesus para segurarmos firmes o arco e lançarmos as flechas para que elas atinjam o objetivo, qual Deus seja glorificado. Mas é nosso papel. Então uma varinha boa para o filho não vai matá-lo. Não vai fazer com que ele fique com ódio ou raiva de você. Se você disciplinar e dizer: estou fazendo isso em amor para teu bem, e você vai saber que isso é bom para você. Hebreus capítulo 10 diz: nenhuma correção com efeito produz alegria, é motivo de grande tristeza, mas ao passar do tempo te traz grande alegria. Porque você corrigiu no tempo certo, teve o resultado correto da parte de Deus. Amém? Então o conselho bíblico é que você tenha um treinamento na vida dos filhos. E se você ensinar os teus filhos a temerem a Deus, isso vai ter resultado. E se você ensinar o teu filho a temer a Deus e trabalhar, isso vai ter resultado. E se você ensinar o teu filho a temer a Deus, trabalhar e buscar no trabalho glorificar a Deus, isso vai ter resultado. Porque você está trazendo os conselhos de Deus para o coração dele. Então você não sabe o que ele pode ser no futuro. Você vai treiná-lo, você vai abençoá-lo. A Deus pertence o futuro. E de repente você está treinando, você está abençoando o futuro prefeito de Gravataí daqui a alguns anos. Você não sabe disso. Mas você te empenhou em colocar princípios e bases de Deus no coração. Você investiu o melhor que você tem possivelmente na vida desta criança. Fez ela ficar com temor e buscar os princípios de Deus. Estimulou a estudar e buscar a melhor nota no colégio. A se investir numa boa faculdade, sim. E prepará-lo. E amanhã, quando você perceber, de repente, está ocupando a cadeira do governo do estado. E aí o teu filho não vai ir para frente do notebook e vai dizer assim: ei, eu quero me reportar a todos dizendo que eu sou gay. Você está entendendo? Eu vou dizer que eu sou cristão. Por quê? Porque eu recebi princípios de Deus na minha vida. É simples, queridos. Essa é a sociedade que nós estamos vivendo. Então nós precisamos despertar. Jesus disse em Efésios capítulo 5: desperta, ó tu que dormes, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. Vede prudentemente como andais, não como necios, não como tolos, mas como sábios. Por quê? Remindo o tempo, porque os dias são maus. Mas no meio de uma geração má, nós podemos criar filhos bons. Mas como é que o senhor tem tanta certeza, pastor? Noé era homem íntegro, justo e andava com Deus, e criou filhos no meio de uma geração desgraçada, cheio de graça. É possível quando nós queremos, mas tudo vai depender do nosso coração. Então a Bíblia nos chama a atenção que nós precisamos ter esse ensinamento. Outro conselho que a Bíblia vai nos dar é que nós devemos curtir, investir tempo e conviver e desfrutar da presença uns dos outros. Presente não substitui presença. Diga comigo: presente não substitui a presença. Alguns anos atrás eu atendi uma senhora que com muitas lágrimas chegou a mim e disse: Maurício, eu gostaria que tu me ajudasse. Eu estou com um problema com meu filho, 16 anos. Eu tenho dado o melhor, eu sou mãe solteira, criando meu filho agora pendeu para as drogas. Eu não sei qual a razão nem o motivo. Trabalho em 3 empregos diferentes. O tênis do meu filho é um Nike. Uma calça é uma calça de marca. Uma camisa é uma camisa Dudalina.
é uma camisa de grife, boné é dos melhores. Eu compro do melhor para o meu filho. E agora eu descubro que o meu filho está nas drogas. Aí fui conversar com o menino. Disse, vem cá, rapaz. Tua mãe tem sido um exemplo. Sendo uma pessoa solteira, te criou, te dando o melhor. Olha o teu tênis que você tem no pé. Olha a roupa, a camisa que você está usando. E agora você está usando drogas. Que negócio é esse, moleque? E ele começou a chorar, baixou a cabeça na minha frente e disse, pastor, quem disse que eu queria um tênis Nike? Quem disse que eu queria uma camisa do Dalino? Quem disse que eu queria um boné de marca? O que eu mais desejava na minha vida é ter a minha mãe presente na mesa comigo. É ver a minha mãe me levando para o colégio. Eu saía do colégio, via todos os meus coleguinhas de mão dada com outros, os pais vindo buscar, mas eu tinha que sair sozinho porque minha mãe nunca estava sempre trabalhando. Então erroneamente aquela mãe pensando em dar o melhor, infelizmente entregou o pior. Você consegue entender como a nossa mente funciona? Então a Bíblia diz, nunca substitua presença por presente. Às vezes queremos agradar porque não temos tempo, então vem o presentinho. Não, olha aqui, você sabe, eu não posso estar junto, mas o pai te ama, está aqui o presente. Presente não substitui presença. A presença é o mais importante na família. É quando nós estamos juntos. É quando você curte, comer um picolé, dar uma gargalhada, brincar, rolar na grama. Coisa que hoje está ausente na vida dos pais. Numa sociedade tão moderna, tão agitada. Quando você entra dentro de casa, você repara, tem um sentado no sofá, está com o telefone na mão. Tem outro sentado na outra poltrona, está com o telefone na mão. Está outro na cozinha com o telefone na mão. Tem 10 dentro de casa e todos estão com o telefone na mão. E ninguém está se falando entre si. Ao mesmo tempo que estão presentes, estão completamente ausentes. Entenda isso. A presença faz você sentar. Eu sou do tempo dos meus meninos que eram adolescentes, eles sabem disso. O tempo da malhação, quem lembra disso? Era uma febre. Chegava correndo do colégio para assistir malhação. Eu nunca proibi eles de assistir malhação, mas eu sentava junto com eles, eu olhava com eles e dizia para eles, ó, você viu isso aqui? Isso aqui está errado. Essa mensagem aqui não é de Deus. Essa mensagem tem um sentido subliminar para pegar o teu coração e fazer você ter uma vida de prostituição como essas meninas e esses meninos dos colégios. Mas você só consegue detectar isso se você estiver presente. Se você não estiver presente, você não vai começar a ver. Quando você percebe, você já chega com um pacote pronto. A bomba chega e bum. Muitos pais, mas eu não imaginava que o meu filho estava assim. Como assim? Eu vim da igreja ontem. Como se a igreja fosse tudo o que fosse trazer o melhor para a tua vida. A igreja nós congregamos, a igreja nós nos edificamos como irmãos. Igreja Deus estabeleceu com um princípio. Mas entenda uma coisa, é o nosso viver. É a cadeia de comando de Deus dentro da nossa casa, trabalhando com a mente de Cristo em mim, me fazendo olhar para as Escrituras e aplicando o meu coração em cumprir os desígnios de Deus, é que vai trazer isso como bênção na minha casa. Do contrário, Jacó não teria roubado a bênção de Esaú. De contrário, Jacó não teria fugido, caminhado no deserto uma vida toda, porque ele tinha a marca da promessa. Então muitos cantam, eu tenho a marca da promessa que ele me fez, eu tenho a marca da promessa, e vivem uma vida toda esbagaçada. Mas como posso eu ter a marca da promessa e já passar por 4 casamentos? Como pode? Porque não está na promessa, está na maneira que eu vivo a promessa. Como eu me entrego para esse Deus que me deu a promessa? É o que vai fazer a diferença na minha vida. Então nós precisamos estar com um radar sobre os nossos filhos, observando, sentindo o coração deles palpitando.
Hã? Amém? Parece que eu estou sozinho, silêncio na igreja. Mas note uma coisa, queridos. A gente precisa estar com os olhos como Deus. A Bíblia diz que os olhos dele estão sobre toda a terra, procurando quem o adore. Um radar de Deus assim, ó. Assim tem que estar os nossos olhos com os nossos filhos, observando, cuidando, pastoreando eles. E acima de tudo, transmitindo um testemunho de vida a eles. Então você olha, esse tempo de qualidade não pode ser trocado por nada. É importante dentro da família, porque é nesse tempo de qualidade que você vai transmitir os valores da vida para os teus filhos. Eles vão perceber o quanto você te relaciona, marido, esposa, pai e mãe, para que eles também tenham o desejo de ter um relacionamento desse nível e desta qualidade. E isso tudo passa justamente por isso. Então essa é a nossa função, é a nossa responsabilidade. Orem juntos, leiam a palavra juntos, tenham um devocional, abram o coração para trazer entendimentos bíblicos, interpretações de textos, porque é ali que você começa a despertar o desejo de como vai ser, sabe? Eu estou falando por experiência própria. Os meus 3 filhos passaram, às vezes pegava no sono no quarto deles para repetir a mesma história, contar o mesmo personagem. Não sabiam ler, mas já dizia: abre na página tal, porque era ali que ele gostava daquele personagem, daquela historinha. De repente decorava sozinho o que estava ali. E aquilo vai gravando dentro do nosso coração, queridos. Isso é sério, isso é profundo, isso é um estímulo da vida cristã. Quando eu fui a Israel, eu fiquei encantado. Na sexta-feira, Sabá, 18 horas, fecha todo o comércio, baixa as portas. É aquele glomero de pessoas na rua, os pais e os filhos, homens andando na frente das mulheres. Eles não andam de mão dadas. Primeiro vai os homens, depois vai as mulheres atrás. Então vai os homens na frente com os meninos, atrás vai as mulheres com as meninas. Quando chega no muro das lamentações, divide, entra um lado feminino, um lado masculino. Os homens vão para o muro chorar uma noite inteira, e os filhos ficam numa classe sentado com a lei Torá na frente deles, pequenininho, maiorzinho, mais grandinho, todos ali. Toda sexta-feira à noite eles estão ali buscando a Deus. Você olha eles com aquele quipá, aquele chapeuzinho, aquele fio de cabelo que desce aqui na maior, tudo igual. E a Bíblia fala pela boca do apóstolo Paulo em Romanos que eles têm zelo por Deus, porém sem entendimento. Zelam pelas coisas de Deus, levam à risca o que Deus. Meninos e meninas são estimulados ao estudo, a entrarem nos estudos e mergulharem de cabeça, recebem incentivo, bolsas de estudo para estudarem, se formarem e saírem dali pessoas que possam ocupar funções da sociedade. E isso tem que partir de dentro de nós, estímulo nosso como cristão. Não queremos ser meia boca, não aceitarmos com passividade que aquilo seja assim, mas entender que Deus tem mais quando você te dedica mais. Essa é a vontade de Deus, esse é o desejo, esse é o querer de Deus. E quando isso nós vamos lendo a Bíblia, nós vamos estudando, nós vamos pegando algumas coisas importantes da Bíblia. 1 Timóteo capítulo 5.
versículo de número 8. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e especialmente os da própria, o que acontece? Tem negado a fé, e é pior do que o descrente. Pegou a visão? Entendeu o que Deus está falando? Olha o que ele está dizendo aqui. Ora, se alguém não tem cuidado dos seus, e aí ele bota uma ressalva, especialmente os da própria casa, tem negado a fé, Paulo disse. É pior que um descrente. Pode vir para a igreja, pode cantar, pode pregar, pode levantar as mãos, mas Deus vê como um descrente. Por quê? Porque falhou dentro da sua própria casa. Olha a responsabilidade, porque tudo para Deus começa dentro da nossa casa. É de dentro que sai a aprovação de Deus, não é de fora que entra a aprovação de Deus. Primeiro Ele te aprova internamente, e depois Ele te lança para fora. Mas para os homens hoje, vale o título, vale o que os outros estão vendo, ou melhor, o que o olho não vê, o coração não sente. Mas Deus não vê assim. Deus olha e zela pela instituição chamada família. E quando nós zelamos, quando nós nos doamos, quando nós choramos, quando nós colocamos nosso coração em lágrimas, dizendo: Deus, tem coisas que eu quero e gostaria que o Senhor mudasse dentro da minha casa, e eu não vou parar de orar, eu não vou parar de buscar, enquanto eu não ver uma manifestação sua, para transformar, seja o meu coração, seja o coração do meu filho, seja o coração do meu marido, seja o coração de um pai, seja o coração de uma mãe. Mas Senhor, enquanto isso não mudar, eu não vou parar de orar. Aí você te lembra de Elias, homem sujeito aos mesmos sentimentos, mas orou com insistência, até que aconteceu. Então, quando você te importa com aquilo que importa no coração de Deus, o maior presente que Deus te deu é a tua família. Por isso que Deus zela pela família. A tua aprovação está nessa cadeia de comando, se você está cuidando bem do que Deus te deu. É ali que você tem que focar o teu coração. É ali que você tem que começar a orar e dizer: Deus, aqui está um rebanho que o Senhor está permitindo que eu cuide. Eu busco a tua aprovação, a tua sabedoria, o teu conselho, para que eu possa ter o melhor na minha casa. Porque esta é a vontade de Deus. Que você tenha um leito, um matrimônio, um lar, sem rasuras, sem defeitos, sem mácula. Deus quer olhar para a tua casa e ver uma casa santificada, onde você desejou, clamou e buscou, até que isso se realizasse. É assim que Deus espera, não só de mim, de todos nós. Esse é o padrão que Deus estabelece. Você quer a tua casa abençoada? Comece a olhar para os conselhos de Deus. Comece a observar o que Deus está falando. Ele não só entrega mandamentos, Ele entrega conselhos. E esses conselhos nos enriquecem, tornam fértil a nossa vida. Então nessa noite, quero que você curve a tua cabeça, feche os teus olhos.